Bom, o assunto de hoje é para ser feliz. Há algumas receitas para a gente ser feliz, para nós sermos felizes. Mas há receita também para a infelicidade. Na introdução, vou dar uma receita para, se você quiser ser infeliz, também pode. A receita é: abuse da necessidade de estar sempre certo. Controle tudo e todos. Use a capacidade de sempre culpar os outros. Participe da prática de conversas autodestrutivas. Deixe-se guiar por crenças limitadoras. Exerça a arte de reclamar. Use e abuse do luxo da crítica. Viva sob a necessidade de impressionar os outros. Supervalorize os rótulos. Seja resistente a mudanças. Seja escravo dos medos. Tenha sempre um bom motivo para viver se desculpando. Viva o passado agora, no presente. Não se liberte do apego. E por último, viva a vida segundo a expectativa dos olhos de outrem. Se quiser ser infeliz, pegue esses 15 pontos aí, aplique na vida. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ser felizes. Amém, Macir? Nós queremos abusar da felicidade que vem de Deus. Muitas pessoas escrevem sobre tantas coisas. E se você pesquisar, você vai descobrir quanta gente escreveu sobre felicidade. Existe um livro chamado Em Busca da Felicidade. E eu folhei esse livro, li bastante, não consegui lê-lo inteiro, porque ele não ensina a ser feliz. No começo do século passado, nasceu um judeu em Nova York chamado Abraham Maslow. E vocês todos conhecem uma pirâmide que dizem que é dele. Ele colocou nessa pirâmide as necessidades das pessoas. E a escala tem 5 degraus. Necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de autoestima e, por fim, de autorrealização. Embora fosse judeu, de uma família de 7 irmãos, ele descansou na Califórnia em 1970. Ele esqueceu de colocar uma coisa que é imprescindível nas necessidades de todo ser humano: Deus. Claro que nós temos necessidades fisiológicas, básicas, das mais básicas, de segurança, de ser aceito, de autoestima, de realização. Mas sem Deus é impossível. Quer anotar os 7 segredos para ser feliz? Se você não quiser anotar, você pode, no final do sermão, ir no meu blog, que depois daquele monte de W's lá, é estina.com.br, o sermão já está postado lá inteirinho, completo. Mas vamos tentar acompanhar aqui, põe na tela para mim aí, os 7 segredos para que você seja feliz. Atitudes contrárias não nos interessam. Maslow já ficou para trás. Os 7 segredos, eles estão na palavra. Vamos ler um texto da Bíblia. Porque como eu prometi no dia que eu preguei aqui pela primeira vez no meu ministério pastoral aqui se prega a palavra. E embora os pregadores que pregam aqui, quando eu não estou aqui, não saibam, e eu estou observando. E eu tenho algumas anotações de algumas coisas que já falaram aqui e que não são corretas, que no devido tempo eu vou pontuar para vocês. Aqui é o lugar de se pregar a palavra de Deus. Abra no Salmo número 1. São 150. Vamos escolher o primeiro. É o Salmo da Felicidade. Para você ser feliz, a primeira coisa que você tem que ter é Deus.
O primeiro segredo da felicidade se chama Deus. Deus é mais do que um segredo. Deus é um ser, uma pessoa. Olha o que diz o Salmo número 1. Feliz, em algumas versões está escrito bem-aventurado. Ok? Feliz ou bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Muitos homens escrevem muitas coisas, e às vezes, mesmo como cristãos, nós seguimos esses homens, porque temos preguiça de procurar as coisas no tesouro de Deus. Se a preguiça é uma palavra muito forte, pode traduzir por uma outra, porque eu não quero ser deselegante com você. Mas quem busca no tesouro de Deus, o tesouro diz assim: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os versos 2 e 3 declaram o que acontece com uma pessoa feliz, que olha para Deus e que busca em Deus a verdadeira grandeza, a verdadeira necessidade para a sua felicidade. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é que nós meditamos nas coisas de Deus de noite? Hora que estamos dormindo. Agora há pouco a Ilma, que trabalha conosco na área de mídia aqui, ela me contou que teve um sonho com a nossa igreja. Ela ficou desesperada, porque havia uma briga aqui dentro da igreja. E ela veio buscar uma palavra do Senhor. Eu disse: filha, você veio me contar isso justo hoje, mas olha o que diz o texto que eu vou ler no começo do sermão. A pessoa que tem as coisas de Deus de dia e de noite nos nossos sonhos. Eu desejo conduzir você para que à noite também você sonhe com as coisas de Deus. Agora, jamais você vai sonhar com as coisas de Deus à noite, se durante o dia você não pensar nas coisas de Deus. Você vai sonhar com o futebol, você vai sonhar com a televisão, com alguma coisa que você leu, mas se você não plantar durante o dia no seu coração as coisas de Deus, jamais você vai pensar nelas durante a noite. Verso 3: é como uma árvore robusta, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Os versos 4, 5 e 6, eles dizem: os ímpios não são assim. Como é que não são os ímpios? Nós temos que interpretar a Bíblia. Os ímpios não são assim. Não são assim como? Eles não são como os justos, que não andam nos conselhos dos ímpios, não se detêm, não se assentam. Os ímpios fazem isso. Também os ímpios, eles não pensam nas coisas de Deus durante o dia, nem sonham com elas durante a noite. E também não são como a árvore que é plantada, que dá frutos, que tudo que faz tem sucesso, mas são como a palha que o vento dispersa. E o verso 5 diz que eles não prevalecerão, e o verso 6 diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é de perdição. Feliz o homem. Quem é feliz? O homem que está com Deus. Vocês lembram o que Jesus falou para Marta quando ela reclamou de Jesus, porque a Maria se assentou aos seus pés? Pastor Alexandre, que terminou a semana de oração sábado passado, ele mencionou isso. Uma única coisa é necessário. Uma única coisa. Se eu tivesse que dizer assim, só tem um segredo para ser feliz, eu diria: Deus. Gravou? Deus. Segundo segredo para ser feliz, vamos andar um pouquinho para frente, é a família. Por que eu falei de Deus? Porque Deus é o princípio de tudo. A Bíblia começa assim: no princípio Deus. Gênesis 1:1. Se você tiver as outras coisas todas, e eu posso mencioná-las agora: Deus, família, amigos, saúde, algum dinheiro, um lugar e um trabalho.
E se você raciocinar corretamente, você vai descobrir que dentro desses 7 segredos estão todas as coisas que nós precisamos para sermos felizes. Quando eu usei a expressão dinheiro, eu disse algum dinheiro. Porque é bom ter um pouco de dinheiro, mas não seja escravo do dinheiro. Mas nós vamos conversar sobre isso. A Bíblia começa dizendo no princípio Deus, então Deus é o princípio. Os outros 7 pontos, eles podem até não estar na ordem correta de importância, mas o primeiro eu tenho convicção de que está na ordem correta. O primeiro é Deus. Deus acima de todas as coisas. Deus é amor. Quem não ama não é feliz. Quem não tem Deus não tem amor. E como é que vai ser feliz sem amor? Como é que vai ser feliz sem Deus? Você poderá ter as outras coisas, mas se não tiver Deus. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está no Salmo 33, 12. Família. Por que família é importante? Porque é o ambiente onde o amor e a felicidade florescem. Fora de uma família, é muito difícil ser feliz. Agora, talvez você não tenha família. E pense assim, o pastor está falando isso porque ele tem uma família. E eu louvo a Deus pela minha família. Mas se você não tiver uma família, eu vou dizer que a minha família não é só a família de sangue. A minha igreja é minha família. Eu velo por você, dia e noite. Quando eu estou preparando o sermão, e às vezes demora um mês para preparar um sermão, esse aqui ele tem quase um mês de preparo. É período que eu estou em oração. E, por exemplo, eu estou vendo que o Wander e a Nana estão fora de lugar hoje. Na verdade, vocês não estão fora de lugar, porque está aqui, dentro da igreja, está no lugar certo. Mas vocês não estão no lugar costumeiro. Eu estou vendo também os Nico e a Marilda, que também não estão no lugar costumeiro. Mas eu vejo ali, por exemplo, o pastor Orne, está sempre ali no lugar costumeiro. Às vezes é um banco para cá e um para lá, mas é sempre ali. Aqui é o lugar, essa aqui é a nossa família. Eu fico olhando para você, não sei se você observou, enquanto cantávamos o hino, eu dou uma girada geral, para ver se você está aqui. Eu não sei o seu nome, mas eu conheço o seu rosto. E por conhecer o seu rosto, quando eu estou preparando o sermão, eu estou orando por você. O senhor também, doutor Wilson, também está fora de lugar hoje, né? Mas aí é um bom lugar também. Todos estão num bom lugar. Está mais perto? Obrigado. Amados, por que uma família? Vejam que delícia quando nós nos reunimos aqui como família. Olhem, as coisas que acontecem aqui enchem o coração de alegria. O Garibaldi tocando ali, que beleza, né? A gente esquece até de devolver o dízimo, né? Não esqueçam, viu? Nem a oferta. E por falar nisso, daqui a pouquinho eu menciono que nós estamos indo muito bem no nosso projeto aqui de motivar a igreja a ser pactuante e não fazermos campanhas, ok? Quando nós nos reunimos aqui em família, o pessoal cantando, nós cantando, a música, agora só as mulheres, os homens, todos, é uma bênção grandiosa. A família, sois da família de Deus, diz a palavra, amém? O terceiro ponto importante para a nossa felicidade, espera aí, está com o seu aparelho aí, pode mandar uma mensagem para um amigo? Manda uma mensagem para um amigo agora, diz assim para ele, pastor Estina acabou de falar sobre isso, você faz parte da família de Deus. Manda agora, você tem aí 10 segundos para mandar, porque vocês digitam assim, vai rápido, né? Amigos, todos nós temos algum amigo, todos nós. Os amigos, às vezes não são muitos, são poucos, às vezes dá para contar nos dedos de uma das mãos. Por que é importante ter amigos? Há algumas coisas que nós não conseguimos compartilhar nem com o pastor da igreja, nem com os líderes da igreja, nem com a família. Mas nós conseguimos compartilhar com algum amigo. Eu gosto de dizer que os amigos são graças que Deus nos concede. Amigos são graças que Deus nos concede. Agora, como é que nós conhecemos um amigo? Provérbios diz assim, em todo o tempo ama o amigo, 17 e 17, mas na angústia se faz irmão.
Eu conheço gente que tem coragem de fazer uma viagem longa, professor Rubens, para ajudar um amigo. Um amigo. E talvez seja por isso que na Canção da América, que Milton Nascimento canta, ele diga que amigo é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves. Num pedaço ele fala que é do lado esquerdo do peito, e no outro diz que é dentro do coração. Mande uma mensagem para um amigo seu, agora. Mande uma mensagem. Diga para ele assim: estou sentindo a sua falta. Talvez ele estivesse aqui, deveria estar aqui. Um amigo. Pode ser que você tenha um amigo que você magoou. Mande uma mensagem agora. Para facilitar para você, está ali na tela, ó. Manda uma mensagem. Estou sentindo sua falta. Quarto ponto, quarto segredo para sermos felizes: saúde. Tem que ter saúde. Você lembra da história de Jó? Quando o inimigo compareceu na segunda vez diante de Deus, e Deus falou para ele assim: viu lá que ele continua fiel? Ele falou assim: mas ele ainda tem saúde. Quando a pessoa perde a saúde, às vezes perde os amigos, e às vezes perde até a família. Amados, saúde é um ingrediente tremendo para a nossa felicidade. Tão importante que João, na sua terceira carta, lá vizinho do Apocalipse, entre 3 João e Apocalipse só tem Judas, no versinho 2 ele escreveu assim: amado, eu faço votos que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde. Está na Bíblia isso. Agora, Deus não nos deixou abandonados com relação a esse assunto. O Senhor Jesus falou: eu vim para que tenham vida, e vida saudável, abundante, bastante vida. João 10:10. Mas num livro intitulado A Ciência do Bom Viver, escrito por uma mulher americana, norte-americana, que eu julgo ser inspirada, de valor inestimável, o nome dela é Ellen Goldwhite, a página 127, ela falou o seguinte: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Deus quer que tenhamos saúde, porque também não dá muito certo um indivíduo ficar testemunhando de Deus se ele está muito doente. Mas pode ser também que doente ele tenha mais poder de testemunhar do que sendo saudável, porque nós vivemos dentro de um grande conflito. Mas hoje as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade, porque o mundo está muito corrompido, e as pessoas acreditam em muitas coisas e desacreditam de outras, e dentre as coisas que muita gente desacredita está Deus, o ser divino. Então, às vezes as pessoas preferem escutar o que os homens dizem, porque às vezes são famosos, são midiáticos, a escutarem o que Deus diz. E eu quero que você tenha saúde. Um outro ponto da nossa felicidade é o dinheiro. O que o pastor vai falar de dinheiro agora? O pastor tem bastante coisa para falar de dinheiro. Você pensou que eu ia falar que o pastor tem bastante dinheiro, não pensou? Não é bem isso. Eu tenho o suficiente para viver e ser feliz, com a graça de Deus. Alguém disse que o dinheiro não traz a felicidade, e outro falou assim: manda buscar. Dizem que o dinheiro é do diabo, mas se alguém quiser ver o diabo é só ficar sem dinheiro. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre o dinheiro? A Bíblia nunca disse que o dinheiro é ruim. Pode procurar. Nos seus mais de 31 mil versos, a Bíblia não diz que o dinheiro é ruim. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é ruim. E isso está em 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versos 7 a 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Deus diz que
ele possui todas as coisas. Está em Ageu, no capítulo 2, verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro. Se bens fossem coisas ruins, Deus não teria. Está correto? Deus não teria. Como é que eu uso o meu dinheiro? É aí que está o segredo. Porque ele pode ser pouquinho, pode ser bastantão. A diferença não está na quantidade, está na maneira como eu o manuseio, como eu o uso. Por exemplo, Jesus contou uma história de um homem chamado Bom Samaritano, que nós não conhecemos o nome dele. Até hoje eu fico encucado porque que na Bíblia tem umas histórias e não tem o nome da pessoa. Às vezes eu penso que porque a história é tão importante que não precisa de nome. Às vezes eu penso isso. Mas passou primeiro um pastor, ou um ancião, depois passou um diácono. Na verdade era assim, era um sacerdote, um levita, e depois passou um estrangeiro. O que o estrangeiro fez? Acudiu o cidadão, que havia sido espancado, passou azeite extra virgem, puro de oliva, foi num lugar, numa estalagem, num hotel, pagou as diárias. Para pagar as diárias tem que ter o quê? Dinheiro. Um pouco de dinheiro é bom, gente. É bom você poder comprar uma coisa que você quer. É bom. É bom você presentear alguém. É bom. É bom você ajudar alguém. É bom. Um pouco de dinheiro. Agora, cuidado com o dinheiro, porque ele tem uma capacidade de dominar as pessoas como ninguém. O dinheiro tem um poder inebriante assim. É uma droga. Quando isso acontece, é como se fosse uma droga. Uma outra coisa importante para ser feliz, ter um lugar seu, um lugar para você morar, para você viver, um lugar para onde você possa voltar. Alguns aqui viajam bastante, às vezes vão para a Europa, às vezes vão para a América do Norte, às vezes vão para o Oriente, vão para a Ásia, mas chega o dia de voltar. E olha, você pode ficar em qualquer hotel, não é? Ou na casa de uma pessoa muito querida. Chega uma hora que você quer a sua casa. Mas a sua casa, mesmo não sendo um hotel de 5 estrelas, é a sua casa. Você sabe onde estão as meias, não é? Quando a casa está bem organizada. E a Mari, Deus me abençoou porque ela gosta de casa organizada. E eu aprendi a ser organizado com ela. Obrigado, meu bem. Você sabe onde estão as gravatas, os ternos, o vestido? Tem até umas coisas assim interessantes que são guardadas em casa, mas vocês sabem do que eu estou falando, mas todo mundo sabe onde elas estão, essas coisas. O seu chuveiro, a sua cama. Eu tenho uma dificuldade, vou contar um negócio aqui que vocês vão pensar que eu tenho toque. Em quase todas as viagens eu levo comigo um jogo de lençóis e de fronhas. Um jogo bem antigo, bem velhinho, daquele que está quase rasgando. Mas por quê, pastor? Porque eu sou alérgico de algumas coisas. Imagine um pastor que não dorme bem, não prega bem. Chego num hotel, é tudo novinho. Aqueles lençóis que ficam raspando as costas da gente assim. Eu levo. Não é a minha casa. Na minha casa, eu durmo tranquilo, em paz. Você tem que ter o seu lugar. Você tem que ter a sua casinha. Talvez um apartamento. Se você puder ter uma casa de praia ou de campo, também pode ter, não é pecado, é o seu lugar. Para ser feliz. Pastor, eu ainda não tenho. Bom, para quem não tem, eu vou dizer o seguinte: todos nós podemos ter alguma coisa nessa vida. Às vezes eu não tenho uma coisa porque eu não sei trabalhar, porque eu dei prioridade para outra coisa. Então não fique se culpando, se julgando, porque você escolheu as prioridades. E Deus dá bênçãos para todas as pessoas. Eu não estou falando de riqueza,
Então, tudo que eu falar aqui, você pode sair por aí falando. Agora, não saia falando o que eu não falei, porque eu vou desmentir você. Ok? Então, você tem que ter o seu lugar. É importante ter o seu lugar. E, por último, é importante ter um trabalho. Um trabalho para você ser feliz. Um trabalho que lhe dê condições de ter as coisas que você quer ter. O pastor, o senhor está motivando a sua igreja a ter coisas? E eu estou motivando a você a ter coisas. Porque quem não tem nada, também não tem para onde ir. Você tem que ter o seu lugar e tem que ter o seu trabalho. Mas o trabalho, alguém um dia falou assim, queria descobrir quem inventou o trabalho que eu ia matar. Disse, você não vai conseguir, porque esse que inventou é imortal. Quem inventou o trabalho? Você sabe me dizer? Foi Deus. E sabe qual foi o primeiro trabalho que Deus deu para o ser humano? Nomear os animais. Acertou. Quando ainda não havia pecado. Imagina, Felipe. Nomear animais. E o nome que Adão deu para o animal ficou. Está na Bíblia isso. Aliás, só assim, para conhecimentos teológicos. Deus estabeleceu 3 coisas antes do pecado, que estão na Bíblia. Se estabeleceu alguma outra, não está ali, porque ali está só o que é necessário para a nossa salvação. Não vamos limitar Deus só ao que está na Bíblia, tem muito mais. O que está na Bíblia é um pedacinho assim, ó. O que está ali é o suficiente para você e eu sermos salvos, está certo? Deus estabeleceu em ordem o trabalho, a família e o descanso, o sábado, 3 coisas. Agora, pensa bem como é que essas 3 coisas estão hoje. O trabalho, que foi o primeiro estabelecimento de Deus, a primeira instituição, hoje está sendo uma loucura. Nós nos arrebentamos trabalhando. É verdade. Algumas pessoas têm 3 empregos, 3 trabalhos. É de matar, né? O inimigo fez com que o trabalho virasse uma desgraça para o ser humano. Seria uma bênção, mas o inimigo mudou a chave, estragou. A família, que Deus estabeleceu para ser uma bênção. A família está tão mudada, tão diferente, que às vezes não dá para reconhecer que é uma família. Ok? Quando nós vivemos em família e nós temos o conceito correto vindo de Deus, a família se protege. Você quer ver a família se protegendo? Entra num abrigo onde estão 2 irmãos brigando. Você vai apanhar, porque eles vão se juntar, o sangue faz isso. Eles vão se juntar e vão bater em você. A família deveria se proteger. Agora, às vezes, a família é um pequeno inferno. Vocês já ouviram algum pregador contar isso? Que o moleque chegou na escola e a professora perguntou, onde você mora? No inferno. Mas como? Não, é o que todo mundo fala lá em casa. Mas e quem é seu pai? A minha mãe fala que meu pai é o diabo. Tenha um trabalho digno para você ter as coisas que você quer ter, orientado por Deus. Quando Deus orienta você ter uma coisa, você pode ter. Não é para maldição, é para bênção. Agora, se Deus não orientar, é melhor não ter. Olha o que diz o Salmo 128, gente. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. É o verso 2 do Salmo 28. Está na Bíblia. E se está na Bíblia, eu concordo plenamente. Embora o trabalho hoje seja difícil, árduo, Deus tem promessas na Bíblia de que um dia nós vamos trabalhar com alegria. Isaías 65. Edificarão casas e nelas habitarão. Versos 21 a 25. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Também não trabalharão muito. Amados,
Quando cada coisa está no seu lugar exato, há felicidade. Mas as coisas têm que estar no seu lugar. Vamos contar nos dedinhos assim? Deus, falem comigo. Deus, família, amigos, saúde, algum dinheiro, ok? Um lugar e um trabalho. Pastor, tem mais alguma coisa? Encaixa nesse 7 aí. Se vira. Você tem habilidade, tem capacidade. Quando todas as coisas estão dentro do contexto que Deus estabeleceu, e quando nós andamos na velocidade de Deus, quando nós caminhamos na direção de Deus, todas as coisas encontram o seu lugar e o seu significado. Podemos dizer amém? Amém. É difícil ser feliz? Não é difícil ser feliz. Segredos: Deus, a família, amigos, saúde, algum dinheiro, um lugar e um trabalho. Antes de ler esse trecho aí, eu quero mostrar uma ilustração viva de como, quando as coisas estão no seu lugar exato, como as pessoas são felizes. Cadê o Daniel, Alessandro? Thaís, vem aqui, Alessandro. Nós vamos englobar, dentro de todo o contexto do sermão, a dedicação do Daniel agora. Vamos chamar aqui os tios, os avós, o bisavô, a tia-avó, quem tiver aí. Pastor Juvenildo vem aqui também. Thaís trabalha na associação. Pastor Mateus vem aqui. Aldo, você pode chorar hoje se quiser, tá? Mas eu prometo não fazer nada para você chorar, só o que é de praxe, tá bom? Quando nós temos Deus, temos uma família, temos amigos, temos saúde, temos algum dinheiro, temos um lugar, temos um trabalho, nós somos felizes, porque Deus é a essência da nossa vida. As outras coisas todas, elas fazem parte do nosso dia a dia, só isso e nada mais. Só isso. Tá bonito isso aqui, hein? Só tem gente bonita? O senhor acertou. Vocês têm Deus? Vocês têm uma família que nós estamos vendo aqui. Vocês têm amigos? Podemos chamar pelo menos um casal de amigos para representar, só um. Eu sei que é uma situação complicada, mas um casal, 2 casais, quem são? Então venham vocês dois, Ana e Alexandre, Ricardo, venham aqui vocês dois. Os primos não vieram, né? Podem vir os primos, podem subir aqui também. Saúde vocês têm? Porque se não tivesse saúde, não tinha Daniel. Vocês têm algum dinheiro assim? Um dinheirinho, um pouquinho? Trabalho eu sei que vocês têm, e vocês têm um lugar. E trabalham para Deus, para a obra de Deus. Dê a Grace. Vem aqui, filha. Parabéns. Parabéns para todos vocês, todos.
Você veio completar a alegria do nosso lar. Hoje o céu está em festa, queremos cantar. Você veio nos trazer 1000 motivos para agradecer. O amor que o Pai nos dá é razão para dizer: presente de Deus, presente do céu, bebê tão amado Daniel. Presente de Deus, presente do céu, bebê tão amado Daniel. Vamos hoje dedicar tua vida aqui neste altar. Os teus pés irão pro bem e tuas mãos vai usar. O Espírito será o teu guia para caminhar. Os teus lábios louvarão até Jesus retornar. Presente de Deus, presente do céu, bebê tão amado Daniel. Presente de Deus, presente do céu, bebê tão amado Daniel. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia sobre o teu lar. Presente de Deus, presente do céu, bebê tão amado Daniel. Essa música que o maestro Silmar fez e a Grace acabou de cantar, especial, que vocês são especiais. Nós vamos tentar nos ajoelhar aqui, os que pudermos. Peço que vocês inclinem a cabeça, por favor. Senhor, obrigado porque nós somos felizes. Nós temos Deus e todas as demais coisas. Que quem tem o Senhor Jesus tem tudo. O Alessandro e a Thaís receberam essa graça, é o Daniel. Ele é um presente. Pedimos, Senhor, que eles tenham a habilidade de educá-lo para devolvê-lo no dia da volta de Jesus. Que esse menino seja uma bênção para a igreja de Deus, uma alegria para os seus pais, mas sobretudo um preito de gratidão ao Senhor Jesus. Nós o dedicamos a Ti agora oficialmente. Fazemos isso com muita alegria no coração e em nome de Jesus, amém. Estou pedindo que eles permaneçam aqui, porque eu vou terminar com duas coisas.
Talvez depois de todo esse sermão você esteja pensando assim: mas eu estou sofrendo. O sofrimento, ele não pode tirar a nossa felicidade. Não pode. Nós podemos ser felizes mesmo no sofrimento. O texto bíblico diz assim, João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o último texto está em Romanos, no capítulo 8, é o verso 18, onde a Bíblia diz assim, Paulo falando: eu tenho convicção de que os sofrimentos desta vida, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quantos de vocês querem agradecer a Deus hoje? Vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham pela internet, quantos de vocês desejam dizer a Deus assim: Senhor, muito agradecido, porque eu entendi que é possível ser feliz mesmo vivendo nesse mundo cheio de dificuldades? Deixa eu ver. Vocês poderiam se levantar? Conte de novo aqui comigo. Para ser feliz: Deus, a família, os amigos, a saúde, algum dinheiro, um lugar e um trabalho. Eu quero agradecer a Deus. Vocês que me conhecem de perto sabem que eu sou de uma família pobre, de bens deste mundo. Mas eu sou um homem feliz. Eu tenho uma família. Porque eu tenho Deus. Que se eu não tivesse Deus, eu também não teria família. Eu tenho amigos. E eu tenho amigos que são muito chegados, de verdade. Eu tenho saúde. A saúde é relativa, evidentemente. Porque à medida que os dias vão passando, ela vai ficando diferente. Mas nós temos que aprender a nos conhecer e viver de acordo com aquilo que o nosso organismo oferece. Além disso, eu tenho dinheiro para sobreviver. Se perguntar, então você tem dinheiro no banco, na poupança? Não, eu não tenho. Eu tenho dinheiro para o dia a dia. Mais do que isso, eu tenho um lugar. Vou dar uma informação aqui. Todo homem tem o seu reino, toda mulher tem o seu reino. O meu reino não é na minha casa, lá é o reino da minha esposa. É assim mesmo, seja feliz, seja inteligente. O meu reino é aqui, na minha igreja. E você tem o seu, a sua esposa tem o dela. E nós temos o nosso reino, o nosso lugar. Tá certo, Sandra? Não deixa o Moacir arrumar as coisas, que senão vai estragar tudo. Às vezes arruma bem, né? Eu tenho um trabalho. O trabalho tem que ser digno, tem que alegrar. E eu não preciso falar, porque vocês são testemunhas da minha alegria com o meu trabalho, né? Eu faço isso e vou continuar fazendo isso quando daqui a uns 7 anos chegar a jubilação. Vou continuar fazendo isso sem receber nada, por prazer. Que isso me dignifica e dignifica quem me escuta, quem me segue. Você é feliz. Nós somos felizes. Fale para Deus que você está feliz e agradeça a Ele por alguma coisa nesse momento. Em seguida eu vou fazer a oração. Senhor, obrigado porque o Senhor colocou no nosso coração esse sentimento de felicidade. Não há maior felicidade do que pertencer ao Senhor.
porque isso significa vida verdadeira em todos os sentidos, agora e no futuro. Eu quero te louvar porque hoje nós podemos ilustrar aqui mais uma vez como é possível ser feliz nesse mundo. Tua bênção sobre o Alessandro, a Thaís e o Daniel, toda a família e os amigos que estão aqui à frente. Nós podemos dizer que somos felizes como igreja. Nós temos também um lugar onde com alegria, com beleza, com equilíbrio nós podemos te adorar. Glória ao Senhor. Pai, nós somos felizes porque podemos devolver o nosso dízimo ao Senhor. É teu. Nós podemos dar ofertas, porque tudo é teu. Nós estamos felizes porque um dia desses, nós vamos para o nosso verdadeiro lugar, que é o Jardim do Éden, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Pode ser que hoje uma pessoa que esteja aqui ou que esteja nos assistindo, esteja passando por um sofrimento, por uma tristeza. Talvez estas coisas não foram contempladas em sua vida. Mas eu peço agora, meu Deus, que o Senhor Jesus abrace essa pessoa. E como que por um milagre, que mesmo não tendo todas essas coisas agora, que esta pessoa possa sentir nesse momento a verdadeira felicidade que é a presença do Senhor na nossa vida. Abençoa a nossa igreja, nossas crianças, nossos jovens, nossos irmãos. Fica conosco, Senhor, sempre. Em nome de Jesus, amém.